Olá, turma, tudo bem? Espero que sim, todos se cuidando e estamos aqui para mais uma semaninha de aulas online. É por aqui que nós estamos nos encontrando. Muito bem, essa semana iremos dar continuidade aos conteúdos que já iniciamos, certo? Peço que todos assistam com bastante atenção toda a aula. Façam as atividades solicitadas no clipe e, por favor, tirem as suas dúvidas. Vocês podem anotar as dúvidas e tirar as dúvidas online, ao vivo, nas nossas aulas, ok? Então, vamos lá? Vamos começar. Ok, vamos lá então para a nossa segunda parte sobre os órgãos dos sentidos. Como nós vimos, nós temos 5 sentidos: a visão, paladar, audição, olfato e tato. O tato nós já vimos na aula anterior, certo? Hoje, então, nós vamos falar sobre a audição. Os 5 sentidos fundamentais do corpo humano, tato, gustação ou paladar, olfato, audição e visão, constituem um conjunto de funções que propicia o seu relacionamento com o ambiente, por meio dos sentidos. O nosso corpo pode perceber tudo o que nos rodeia e, de acordo com as sensações, decide o que assegura a sobrevivência e a integração com o ambiente. Nós vamos falar, então, hoje, especificamente, sobre a audição. A orelha é o órgão que nos permite ouvir os sons. Além disso, ele é o órgão do equilíbrio do corpo, porque ele fornece informações ao cérebro sobre o movimento e a posição do nosso corpo. A orelha é dividida em 3 regiões: orelha externa, orelha média e orelha interna. Os sons se originam de vibrações que são transmitidas ao longo das estruturas da orelha. Então, inicialmente, entra esse som, ele ocorre o quê? A vibração da membrana timpânica. Em seguida, os ossículos da orelha média. Aí passa para a janela oval, a cóclea e, finalmente, o órgão espiral, onde temos as células sensitivas. Isso tudo ocorre, como você pode ver na imagem, de uma forma muito sequencial. As células ciliadas, que são sensitivas, elas transformam todas essas vibrações em mensagens nervosas. E essas mensagens são levadas, então, são encaminhadas, então, até o cérebro através do nervo vestíbulo coclear. E é no cérebro que se forma a sensação do som. Além da cóclea, a orelha interna possui canais, que são chamados canais semicirculares, e uma cavidade, que é o vestíbulo, sendo por isso também chamado de labirinto. Os canais e a cavidade estão cheios de líquido. Quando uma pessoa roda o corpo e para de repente, o líquido nos canais e nas cavidades continua a se deslocar por alguns instantes. Consequentemente, são enviados ao cérebro informações de que o corpo ainda está se movimentando. E isso acaba deixando o indivíduo tonto. Ele acaba ficando com uma certa tontura porque o líquido continua se movimentando. Existem várias doenças que afetam o labirinto, chamadas de labirintopatias. A labirintite é o termo usado popularmente para denominá-las. É apenas um tipo de labirintopatia. Para entender melhor esse processo auditivo,
Vou mostrar para vocês um videozinho sobre isso. Esse vídeo, então, mostrou para nós o quê? Ele mostrou exatamente como é que chega esse impulso sonoro, ele atinge a membrana timpânica, aí então os ossículos, como eu havia falado, certo? Ele é produzido pelas vibrações dos corpos sonoros, essas vibrações se propagam no ar e são recolhidas na orelha, que afunila para dentro do meato acústico externo, atingindo a membrana timpânica, certo? E fazem com que essa vibre para frente e para trás. E essas vibrações passam pelos 3 ossículos, como vocês puderam perceber, que estão articulados entre si. E então transfere essas vibrações através da janela do vestíbulo para o líquido da cóclea. Parte da membrana da cóclea entra em movimento por causa das vibrações que recebe. Esse movimento puxa os pelos microscópicos das células da membrana, gerando sinais nervosos que vão atingir o cérebro por meio do nervo coclear. A audição é a capacidade que temos de ouvir os sons. Os órgãos da audição são os ouvidos. Existem muitos sons que nós não conseguimos ouvir, embora outros animais consigam perceber muito nitidamente esses sons. Isso acontece porque em cada espécie o nervo auditivo é estimulado por sons em uma determinada faixa de frequência. Sons muito agudos ou muito graves não podem ser percebidos pelo nosso ouvido. Por exemplo, existem apitos para cães que não conseguimos ouvir, pois eles fazem vibrar o ar com uma frequência alta demais para o nosso sistema auditivo. Os golfinhos se comunicam através de sons tão agudos que nós também não conseguimos ouvi-los diretamente, apenas com determinados aparelhos especiais. Então, a audição depende muito da espécie. O nosso ouvido ele fica encaixado nos ossos temporais. Cada ouvido possui 3 partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido externo vai ser formado por 2 partes: o pavilhão auditivo, que é a orelha, e o canal auditivo externo. A orelha tem a função de captar os sons, direcionando esses sons para o interior do conduto auditivo. O canal auditivo externo é um canal que conduz o som para o interior do ouvido. No conduto existem pelos e glândulas que produzem o cerume. O cerume é uma espécie de cera amarelada que auxilia na proteção. Os pelos de cerume protegem o ouvido contra a entrada de corpos estranhos. O ouvido médio, que também é chamado de caixa do tímpano, situa-se dentro do osso temporal. Nele, nós encontramos o tímpano, que é uma finíssima membrana. No ouvido médio existem 3 pequenos ossos, que são os menores ossos do corpo humano. E os nomes desses ossos são bem peculiares: bigorna, martelo e estribo, visto que eles lembram esses instrumentos. Eles se articulam uns com os outros e recebem a vibração da membrana do tímpano. Do ouvido médio sai um canal, que é a trompa de Eustáquio, que vai até a faringe. A sua função é manter a pressão da caixa do tímpano igual à pressão atmosférica.
E o ouvido interno? Ele também recebe o nome de labirinto e vai ter uma divisão de 3 partes, que são o vestíbulo, os canais semicirculares e a cóclea. O vestíbulo é a cavidade que fica separada do ouvido médio pela janela oval. Os canais semicirculares são 3 tubos em forma de semicírculo. E a cóclea é um canal de 2,5 centímetros até 3 centímetros em forma de espiral. Aí vocês conseguem, então, ver a imagem do caminho do som. Como você pode observar nesse esquema, ao chegar no pavilhão auditivo, o som é conduzido ao interior do canal ou conduto auditivo, depois percorre o conduto, o som chega à membrana do tímpano, fazendo vibrar essa membrana. No ouvido médio, a bigorna, o martelo e o estribo recebem a vibração da membrana do tímpano, transmitindo essa vibração ao ouvido interno, através da membrana da janela oval. Em seguida, as vibrações atingem a cóclea, provocando uma vibração no líquido que está ali. Esse líquido chama-se endolinfa. A vibração é recebida pelas terminações do nervo auditivo. O nervo auditivo conduz até o cérebro as impressões recebidas e em uma região específica do cérebro as impressões são interpretadas, fazendo com que nós consigamos distinguir os sons. Quando nós ouvimos nossa voz pelo gravador, nós temos uma surpresa. Ela não é exatamente igual à que nós ouvimos quando nós falamos. Por que isso acontece? Vocês já se perguntaram? Nós ouvimos nossa voz não apenas através do ar, mas também através das vibrações dos ossos da face, principalmente dos maxilares, que se movimentam quando nós falamos. As vibrações dos ossos da face são transmitidas diretamente ao ouvido interno, sem passar pelo tímpano. Se uma pessoa não ouve sua própria voz através da condução óssea, seu nervo auditivo não funciona bem. Se ela ouve sua voz, mas não ouve os sons vindos pelo ar, seu problema deve estar no ouvido médio. Os problemas do ouvido médio podem ser tratados com aparelhos de surdez ou até mesmo cirurgia. Muito bem, galera. Espero que todos tenham entendido. Por hoje, vamos ficando por aqui. E não esqueçam, se tiverem dúvidas, podem postar as suas dúvidas, que assim que possível eu responderei, ok? Bons estudos!